A gente quer entender, né? Somos leigos aqui tentando entender qual é a complexidade desse procedimento que foi feito com o presidente e qual é a gravidade, porque estava em Brasília, foi para São Paulo, isso foi mais, o senhor acredita, por precaução ou de fato era necessário estar em São Paulo pela complexidade do que aconteceu com o presidente? Bom, então, em relação à primeira pergunta, esse tipo de hematoma é um hematoma que geralmente se forma, Andressa, depois de um quadro de trauma craniano, e geralmente ele não ocorre num primeiro momento. Ele ocorre dias depois de um trauma, como foi o apresentado pelo presidente. Ele é um hematoma que se forma entre o cérebro e a face interna do osso. Ele não é um sangramento dentro do cérebro, o que gera um prognóstico, uma recuperação mais favorável sempre para os pacientes, né? Esse tipo de hematoma, ele é drenado por uma cirurgia que é relativamente simples, né? Então, respondendo à segunda pergunta, eu imagino que ele deve ter sido transferido para São Paulo, mais como uma medida preventiva e de eventuais complicações do que algo de extrema necessidade para fazer a cirurgia em São Paulo. Até porque o presidente Lula, pelo que a gente vê pelo noticiário, ele já tem uma equipe que o acompanha regularmente em São Paulo, então eu imagino que tenha sido mais por causa desta razão do que por uma necessidade de infraestrutura propriamente dita. Doutor, a drenagem esta foi feita depois que o presidente se sentiu indisposto, com muita dor de cabeça e com sonolência. Sonolência, segundo o ministro Pimenta, provocada pelos remédios anticonvulsionantes que ele toma. Esse é o quadro clássico ou a dor de cabeça é um agravante a mais, assim, que deva causar uma preocupação maior? A dor de cabeça é o sintoma clássico desse tipo de hematoma, Rosane. Esse hematoma, como eu comentei antes, ele começa bem pequeno e ao longo de geralmente 2 a 3 semanas ele evolui e vai aumentando progressivamente. É um tipo de hematoma que é muito comum nas pessoas com mais de 65 anos, quando batem a cabeça de uma maneira mais vigorosa, como foi o descrito. Então, ele começa geralmente sem sintoma nenhum e muitas vezes é detectado num exame de imagem e a gente vai acompanhando para ver se esse hematoma vai aumentar ou não, porque nem sempre é necessário fazer a drenagem cirúrgica. Como houve piora dos sintomas, seja a dor de cabeça e seja a sonolência, que em parte pode ser explicada pelas medicações anticonvulsivantes e em parte seja pelo hematoma em crescimento, esses são sinais de alerta, eles não são sinais de gravidade, mas são sinais comuns de aparecer na evolução natural do aumento desse hematoma. A questão é que eles provavelmente já deveriam estar monitorando esse hematoma e acompanhando com exames de imagem, mas quando surge um sintoma novo, que é a dor de cabeça nesse caso, e ela vai se tornando cada vez mais frequente, mais intensa, aí se repete o exame de imagem e, comprovando que houve aumento do hematoma, se procede com a drenagem. Então, ele é um sintoma muito característico, ele não é um indicador de gravidade por si só. A gente tem outros sintomas característicos do hematoma, que são perda de força do lado do corpo, que são dificuldades de fala, a fala pode ficar mais arrastada, mas quase sempre começa com a dor de cabeça e com um estado de maior sonolência. Essa sonolência pode variar desde a pessoa ficar com dificuldades de despertar ou ficar só mais devagar na sua maneira habitual de raciocinar ou de proceder. E sobre... Desculpa, pode continuar. Não, a parte boa é que esse hematoma, depois de drenado, a recuperação do paciente geralmente é muito boa, né? Pois é, essa era a minha pergunta, doutor, porque o ministro falou em 48 horas de UTI e que nem haveria um afastamento formal, provavelmente, do presidente. Esse cenário é possível nesses casos? Perfeito. Na verdade, esse é o habitual. Geralmente, a gente faz uma observação, porque esse hematoma, como eu
o cérebro. Quando o hematoma é dentro do cérebro, ele tem um efeito destrutivo e de dano neurológico bem maior. Quando ele é um hematoma por fora do cérebro, entre o osso e o cérebro, ele apenas aperta o cérebro. Então, na medida que a gente remove o hematoma, o cérebro se expande e readquire suas funções normalmente. Ele tem um prognóstico bastante positivo. Mas, por medidas de precaução, e geralmente se deixa um dreno, né? Geralmente o paciente fica por 48 horas com esse dreno na CTI, uma vez que se faça um controle de tomografia e esteja tudo dentro do esperado, se retira o dreno e o paciente já pode ter alta do CTI para o quarto, onde geralmente fica mais 3 ou 4 dias internado para depois ser liberado do hospital. Agora, considerando-se a situação, nós estamos falando do presidente da República, que tem uma rotina tensa, né, tem uma rotina bastante pesada, vive um momento difícil de aprovação desse pacote, portanto, tem uma série de reuniões. É recomendável um período maior de repouso, doutor? Isso é bastante relativo, Rosane, porque pacientes que se recuperam muito rapidamente. É claro que uma situação de estresse, de situações que possam, inclusive, levar à hipertensão arterial, não é bom nesse período. Então, provavelmente, a equipe médica deverá recomendar aí pelo menos 10 dias de afastamento, imagino eu. Isso é uma presunção, porque a gente não viu o caso em si, as imagens em si. Isso, obviamente, é uma questão de proteção de dados, ninguém pode saber das imagens em si, a gente está falando hipoteticamente. Então, geralmente a gente dá uma recomendação de, depois de sair do hospital, que a pessoa fique pelo menos 7 dias em um repouso mais, digamos assim, entre aspas, forçado, domiciliar. É claro que, eventualmente, funções administrativas que não tenham um maior embate, no caso do presidente Lula, uma coisa mais de confronto ou de conversas políticas, digamos assim, ele vai se encontrar apto a realizar atos administrativos. Eu imagino que a equipe vai recomendar mais ou menos uns 7 a 10 dias depois da alta hospitalar, para que ele fique mais repousado e possa se recuperar com mais tranquilidade. É uma presunção da minha parte. Viagens, por exemplo, ele já foi proibido de viajar naquele primeiro momento, logo depois que bateu a cabeça. Viagens também não são recomendáveis nesse período? Certamente não, elas não são recomendadas porque existe uma questão de pressurização, despressurização de cabines de avião. É claro que hoje as cabines são todas pressurizadas e isso não existe mais um grande risco, mas é mais pela movimentação, por andar, caminhar, sair, entra, sai no avião, desloca para cá, desloca para lá, do que pelo avião em si. Então, viagens, mesmo que sejam compromissos que não precisem do avião, que possam ser feitos de carro, se recomenda evitar nesse período inicial que eu havia comentado. Tem uma perguntinha de ouvinte aqui também, se não for drenado, se isso poderia resultar num AVC. Na verdade, esse tipo de hematoma, que a gente chama de hematoma subdural, que é o que a gente imagina que tenha acontecido, um hematoma intracraniano entre o cérebro e o osso, ele já é um subtipo de AVC. É um subtipo de AVC hemorrágico. A gente tem os AVCs isquêmicos, quando falta sangue numa determinada região, e a gente tem os AVCs hemorrágicos. E dentre os hemorrágicos, a gente pode ter os hematomas, os AVCs hemorrágicos intracerebrais e os extracerebrais, que é o caso deste, né? Então, isso é um AVC. O que acontece quando um hematoma desses começa a crescer e não se trata e não se drena, é que progressivamente vai havendo mais falência, mais dor de cabeça, depois redução do nível de consciência de uma maneira mais acentuada e com perda de força, de braço, de perna, dificuldade de fala, e eventualmente, se não tratado, isso pode gerar uma situação mais séria em termos de saúde, uma situação bem séria. Felizmente, a imensa maioria dos pacientes tratados com esse tipo de condição, mais de 95% deles, conseguem ter reestabelecida a sua condição pré-hemorragia. Ou seja, é bem mais difícil que haja um dano ao cérebro nesse tipo de hematoma do que se o hematoma fosse intracerebral, intraparenquimatoso, que a gente chama. Deixa eu aproveitar esses 2 minutinhos que nós temos
porque quedas são mais comuns nas pessoas com essa idade, com essa faixa etária. Quais são os cuidados necessários depois de uma queda? Tem que sempre consultar, bateu a cabeça, por exemplo, caiu no banho, que a gente sabe que também é uma ocorrência comum. Perfeito. Na população acima dos 70 anos de idade, Andressa, essa é sempre uma recomendação. Houve um traumatismo, coisa é a pessoa ter um pequeno trauma, bateu numa quina de porta, num armário, outra coisa é ter uma queda ao solo, e às vezes a queda nem precisa acontecer com uma batida na cabeça. Basta a pessoa cair sentada, por exemplo, já é mecanismo suficiente para que se formem esses hematomas de progressão lenta que a gente está conversando. Então, sim, se recomenda que quando pessoas acima dos 70 anos têm uma queda, especialmente quando o mecanismo de queda foi um pouco mais importante, ou se já naquele momento da queda houve alguma alteração de nível de consciência, confusão ou dor de cabeça, que se faça a consulta ou a nível de emergência ou a nível de consulta ambulatorial com o neurocirurgião para se fazer essa revisão e acompanhamento. Muitas vezes a gente faz uma primeira tomografia, não aparece nada e a gente gosta de repetir a tomografia 15 dias depois, porque esses hematomas, não raras vezes, na verdade, na maioria das vezes, eles surgem tardiamente. Então a gente tem que monitorar. E atenção especial, que também é uma situação muito comum, Andressa, são os pacientes que usam algum tipo de anticoagulação, né, ou antiagregante de plaquetas, como o AS, por exemplo, eles têm um risco aumentado em relação à população normal de sangramento. Então, esses pacientes em especial, se apresentarem quedas, é fundamental que eles façam uma consulta para monitorar o possível desenvolvimento desse tipo de hematoma. Não é que eles vão desenvolver, mas há este risco potencial, sim. E aí entra-se num outro capítulo que é na prevenção de quedas, né, na terceira idade, que se fala muito dos tipos de chinelos usados em casa, de uso de tapetes em casa, que é sempre uma ferramenta, um risco de queda. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de cuidado àquele paciente de idade que tem um risco de queda mais comum. O tipo de trauma que aconteceu com o presidente de cair no banheiro, que é um piso escorregadio, é bastante comum. Então, muitas vezes se recomenda usar aqueles dispositivos para deixar o chão do banheiro mais áspero, porque uma das quedas mais comuns é a queda no banheiro com piso liso e molhado. Nós lhe agradecemos, doutor, pelas explicações aqui. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia para vocês também, um bom trabalho. É um alerta importante, né, para muitos dos nossos ouvintes nessa idade também.